Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos iniciando aqui mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial. E neste devocional eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre ciência, fé, conhecimento, informação, crença. São essas coisas. Bom, todo ser humano está à procura de respostas. Todo. Nós queremos saber sobre as coisas, acerca de tudo o que acontece. Porque isso é da nossa natureza. Buscar a compreensão sobre o funcionamento não só de máquinas, mas sobre tudo que gira ao nosso redor. Não é à toa que sempre há quem se impressione com o funcionamento de um relógio, ou que queira saber o que faz um avião voar, um navio pesadíssimo flutuar. Como é que funciona esse negócio de dólar, economia, política? Não é verdade? E nestes dias de pandemia do coronavírus, está havendo também uma verdadeira corrida a artigos, sites e livros que expliquem, sabe o quê? O mecanismo das vacinas. E tem gente, e não é pouca não, querendo saber mais profundamente, ou então gente que nunca ouviu falar disso profundamente, tinha uma ideia assim bem superficial do que é vírus. Está procurando e está achando resposta. Nós, seres humanos, nós somos assim. Nós queremos saber coisas, mas principalmente as que nos interessam. E quando o nosso interesse é grande, queremos saber o quanto antes, agora, sem demora. Atualmente, as pessoas em todo o mundo querem saber uma coisa, na verdade duas. Quando é que surgirá a vacina para a Covid-19? E ela será eficaz por muito tempo? Estes são bons exemplos do que acontece quando a ansiedade é grande e tudo que se tem à frente são pedidos do tipo: calma, tenha paciência, espere um pouco. Nós temos um problema aqui. Num tempo em que a paciência não é exercitada, ela rapidamente se torna fraca, porque é pequena, muito limitada e logo se acaba. Mas ainda há um problema maior. Quando a paciência se esgota e vai embora, quem vem correndo para fazer companhia aos desalentados, aos desanimados, sabe quem é? A angústia. O que é angústia? Angústia é um sentimento que só surge quando nos vemos impotentes, sem poder responder com ações que nos livrem de alguma situação que vai além da nossa consciência daquilo que está acontecendo. Mas olha, a angústia, ela piora ainda mais a situação, porque ela tem um poderoso discurso, um sermão. Sim, a angústia é uma pregadora e tem um sermão, e o seu sermão procura nos convencer que tudo que resta na vida se resume às cordas que nos amarram e que não temos dali escapatória. A nossa razão, a nossa mente procuram respostas racionais que nos tirem dos laços que nos agarram, mas a nossa mente, a nossa consciência, ela é muito limitada, ela não vai longe, ela não entende aquilo que vai além dela. Este é o quadro do ser humano num mundo onde há muito conhecimento. Sim, mas este conhecimento é limitado porque ele esbarra nas grandes questões da vida. Perguntas como: por que isso está acontecendo? Ou então, quando o mal vai acabar? Ou ainda uma pergunta bastante pessoal: quem pode me ajudar neste lugar onde estou sozinho agora? Estas questões são exemplos de problemas para os quais não há vacina ou tratamento produzidos pelo conhecimento humano. E aí, numa situação dessa, acuado pelas questões da vida, o ser humano só enxerga uma coisa diante dele: a morte. Mas quando parece que a morte é a única saída, diz para mim,
Nós não estamos diante de um absurdo? Então é isso. Tudo não passa de um grande absurdo? Bom, se a vida é um grande absurdo, se ela não faz sentido, se a vida não tem lógica, e eu aqui, não faço a menor ideia de como se resolvem os absurdos, é melhor eu ir correndo para Deus. A Bíblia. Sim, a Bíblia, tão esquecida por tanta gente nesse mundo ultimamente. Na Bíblia, nós podemos encontrar um homem que esteve numa situação muito parecida com essa que nós estamos vivendo. Uma situação assim. Quem é esse homem? Abraão. Veja, Deus deu para Abraão um filho na velhice dele e também quando sua mulher não podia mais engravidar. Alguém poderia ouvir uma história dessa e dizer: peraí, mas isso é um absurdo. Pode ser, mas foi o modo de Deus preparar Abraão para ter um tipo de confiança que vai muito além de práticas religiosas. Sim, muito mais. Trata-se da intimidade com Deus. E isso aconteceu quando o Senhor, certo dia, pediu para si o filho de Abraão. Quero te convidar a acompanhar a leitura que se encontra em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Lá nós lemos o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe, eu gosto de fazer isso. Eu fico, às vezes, especulando. E aí eu fico imaginando os pensamentos de Abraão. Abraão era um homem, um ser humano como nós. Será que Abraão pensou naquela ocasião? Mas como? Como assim? Meu único filho, meu filho amado. O que será que Deus quer com este pedido? Abraão deve ter buscado, sim, em sua mente todos os tipos de soluções, visando entender o que estava acontecendo. Ele queria entender aquela ordem de Deus. Diz para mim, aquela situação não parecia um absurdo? Sim, parecia. Ainda mais quando o menino lhe fez uma pergunta e Abraão respondeu. Vejamos o texto, está nos versículos 6 a 8. Ainda do capítulo 22 de Gênesis. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Observe que Isaque, ele fez as perguntas do mesmo modo que nós estamos fazendo agora. Sim, Isaque, ele apelou para quê? Para a lógica. Pai, eu tenho aqui o fogo, tenho o cutelo, tá a faca aqui. Cadê o animal? Isaque apelou para o que ele conhecia, para o conhecimento dele, a lógica, a razão, a consciência. Só que ele não ouviu o que queria. A resposta não foi exatamente aquela que ele queria. E Abraão, o que Abraão fez? Abraão poderia ter ido embora, não é isso? Ele poderia ter usado a liberdade que ele possuía, Deus não estava amarrando ele. Ele poderia ter usado a liberdade dele. Que liberdade era essa? A liberdade baseada na compreensão limitada dele. E ter fugido de Deus. Ou será que ele escolheu se lançar naquele absurdo que estava diante dele? Porque ele sabia que Deus sabia de tudo. Meu irmão, minha irmã,
Esta é a cena do encontro entre o limitado e o infinito. Bom, tem uma coisa que nós sabemos, e sabemos muito bem. Nós sabemos que Abraão foi grandemente abençoado, não porque ele sabia de coisas, por causa do conhecimento dele, da lógica dele, da razão, da sua consciência, das suas informações. Não, Abraão foi abençoado por sua fé. E fé é ir além do que se sabe. E geralmente nós sabemos pouco, muito pouco. Nosso conhecimento, em boa parte dos casos, não responde ao que mais nós necessitamos. E às vezes a nossa compreensão, nosso entendimento, nos faz ver a realidade de um modo tão estranho, faz com que a gente veja a realidade como um absurdo. Nós somos assim. Nós queremos saber coisas porque não sabemos das coisas. Nós somos limitados, nós somos finitos. Mas há um que sabe de tudo. Deus. Ele é ilimitado e infinito. Então a nossa confiança deve estar em quem? Na minha capacidade de obter respostas. O que adianta eu saber que vai ter uma vacina agora? Ela vai produzir mais perguntas, não é isso? Mas olha, eu sei de uma coisa. O Senhor sabe todas as coisas. Então eu quero confiar nisso. Eu quero acreditar nisso. Eu quero me lançar nisso. Porque isso é o único remédio contra a angústia que nos joga nos becos sem saída. Mas mesmo neste caso, ainda que nós estejamos em um beco sem saída e tudo pareça mesmo um absurdo, nesta hora nós devemos confiar no Eterno e dizer com nosso irmão Abraão: Deus proverá. Amém. Deus o abençoe. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.